esteja com todos. Amém. Amém? Amém. Quem está feliz? Glória a Deus. Quem disse eu? Amém. É bom estar na casa do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Não é essa a mensagem, mas eu quero ler com vocês. Salmo de número 27. Antes de pregar a palavra do Senhor, por alguma razão eu quero ler este versículo. Salmo de número 27. Amém? Todos acharam? Versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que é que Davi diz? Ou seja, Davi estava orando em línguas para dizer que agora, não é? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que coisa é essa? Para quê? Amém? O salmista Davi dizia: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, disse o salmista, que eu possa habitar na casa do Senhor. Quando? Todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender. Amém? A importância de estar na casa de Deus. Antes de pregar a palavra do Senhor, eu quero compartilhar a respeito deste versículo. Deus me incomodava quando eu subia ao púlpito em relação a isso. Nós estamos encerrando um tempo de final de ano, não é um tempo de começo de novo ano, um tempo de festas, e é comum às vezes nós olharmos para a igreja e virmos a igreja um pouco vazia, né? As pessoas parecem que tiram umas férias, alguns viajam, outros tiram férias mesmo, não é? Porque quando viajam está tudo bem, outros nem viajam e ficam em casa e aproveitam porque é tempo de férias, e aí tira férias até da igreja. Cuidado com isso, meu irmão, cuidado com isso. Deus sabe por que está tratando isso. Estar na casa de Deus não é e não deve ser para nós em momento algum como uma função. Eu vou para a igreja, a minha função de estar na igreja, eu tenho obrigação de estar na igreja. Tudo aquilo que nos é função, nós somos merecedores até no tempo de descanso, tá? Então trabalhar é a minha função, e eu tenho por direito um mês de férias. Estudar é a sua função, e você tem por direito um tempo de descanso. Estar na casa de Deus não é a sua função. Estar na casa de Deus, devemos ter a mesma visão que Davi tinha. Eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Se eu pudesse, disse Davi, eu queria habitar lá todos os dias da minha vida. Nós não temos o direito de ficarmos tirando descanso. A gente só tira descanso, férias, daquilo que é a função. Amém? Então estar na casa de Deus não é uma função. Você não está aqui cumprindo uma função, tá? Porque aí sim você teria direito às férias. Mas estar na casa de Deus é muito mais do que isso, gente. Você não vem por uma obrigação, você tem que vir por prazer. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Então sempre que eu tiver oportunidade, é isso que Davi estava dizendo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar. Ou seja, todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu quero estar na casa do Senhor. Amém? Amém? Aprenda isso, viva isso
Cristo na sua vida, tá? Tira essa visão atual que se tem nos dias de hoje, tá? Hoje, cada dia, cada ano que passa, o Evangelho está cada vez mais moderno, não é? Então agora, tudo que tem no mundo nós estamos trazendo para a igreja. Infelizmente, estamos começando a trazer para a igreja até as férias. E isso é preocupante, tá, gente? Eu estou falando isso como pastor e por amar a sua vida. Tá? Senão daqui a pouco vai chegar em julho, vai ter férias de escola, você vai tirar férias da igreja também. Aí em dezembro você tira férias de novo. Isso não é uma função, isso é prazer, gente. Tá? Então a verdade deveria ser o contrário. Vou aproveitar que eu estou de férias e tudo e vou mais na igreja. Então agora posso ir na igreja terça, quinta, sábado, domingo, porque eu estou de férias, tenho mais tempo de estar na casa do Senhor. E nós temos invertido isso. Amém? Compreendido? Tá bom? Guarde isso com você. Mais vale, diz o salmista, um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outra parte do universo, porque estar na casa de Deus é um tempo de prazer. Amém? Amém? Então dá um abraço no seu irmão e diga assim: olha, eu amo estar na casa de Deus. Diga assim, ó, fica melhor ainda se for do seu lado. Amém? Tendo dito isso, abra sua Bíblia agora no livro de Josué. Pastor, Josué de novo. Meu querido, você vai ser o conquistador o mais rápido possível. Amém? Deus tem nos dado tanta mensagem só no livro de Josué. E olha que eu ainda não saí do capítulo 1 e 3 ainda. Tá? Então nós vamos começar quinta-feira próxima. Nós vamos começar a campanha da conquista. Amém? Este é o ano da conquista. Quem foi chamado para ser conquistador? O tema da nossa mensagem nesta noite é chamados para conquistar. Você foi chamado para conquistar. Nós vamos começar na quinta-feira e vamos continuar uma sequência de mensagens sobre Josué. Eu disse no final do ano, começo do ano, que você vai aprender muito sobre Josué no decorrer deste ano, porque Josué é um exemplo de conquistador. Então abra aí Josué capítulo 1. Gente, eu estou com um calor insuportável. Josué capítulo 1. Quem achou? Amém? Amém. Glória a Deus. Rapaz, está olhando o pastor do lado do mundo. Sem graça, está olhando. Gostou, Miriam? Josué capítulo 1. Amém? Desculpem-nos. Diz assim, o primeiro versículo e o segundo nós vamos ler. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Só até aí. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença neste momento. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Te louvamos pela oportunidade tão preciosa que temos, Pai. E te pedimos, fala conosco uma vez mais. Senhor, já tivemos a oportunidade de te louvar, de te adorar. E agora te pedimos que o Senhor, por meio da Tua palavra, ministre ao nosso coração, segundo aquilo que o Senhor já preparou, Senhor, para nos dar nesta noite.
e que nós possamos ser alimentados por essa palavra, e ela venha produzir frutos, Pai, e esses frutos possam ser devolvidos a Ti em forma de louvor e adoração e da nossa gratidão. Nós assim pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem se sentar? Chamados para conquistar. Amém? Quando Deus chama alguém, sempre que Deus chama o homem ou a mulher, Deus já tem um plano para a vida dessa pessoa. Deus nunca chama alguém simplesmente por chamar. Deus não chama alguém se ele não tiver um propósito para a vida dessa pessoa. Sempre que Deus chamou alguém, sempre que Deus chamou o homem, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um projeto para a vida desse homem ou para a vida dessa pessoa. E dentre os vários projetos que Deus tem, dentre os vários planos que Deus tem para a vida do homem, uma coisa é certa: se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver que sempre que Deus chama alguém, Deus chama essa pessoa para ser um conquistador. Deus sempre chama alguém com o propósito de transformá-lo em um conquistador. É esse o propósito, dentre outros vários, que Deus tem. Deus chama o homem para que ele possa conquistar algo. Foi assim desde o começo. Nós fomos chamados para isso. Deus chamou Abraão e o tirou da sua terra para que Abraão pudesse conquistar a terra que Deus ainda lhe mostraria, a terra que Deus ainda iria revelar a Abraão. Deus tira Moisés de onde Moisés estava, da casa de Faraó, o leva até o deserto, e lá Deus chama Moisés com um propósito. Qual era o propósito de Deus para a vida de Moisés? Moisés vai lá, livra o povo de Israel e leva-o à terra que eu vou preparar, ou a terra que eu lhes tenho prometido. Conquistar a nova Canaã era o propósito de Deus para a vida de Moisés. Deus tira Davi do pasto de onde ele estava cuidando das suas ovelhas ou das ovelhas do seu pai. Deus o unge como rei. Com qual propósito? Se nós olharmos para o reinado de Davi, nós vamos ver um reinado que ampliou todo o reino de Israel. Davi, no seu reinado, começou a conquistar várias outras nações. Deus nos chamou para ampliar o reino. Para ampliar o reino, Davi precisava ser um conquistador, como foram os outros reis que sucederam a Davi. Deus chama os discípulos, Jesus chama os discípulos. E qual era o propósito da chamada de Jesus na vida dos discípulos? Ele mesmo deixa isso claro. Quando os discípulos estavam pescando, Jesus disse: olha, vem comigo, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Vocês vão conquistar outras vidas. E mais para frente ele diz: olha, vocês vão conquistar as nações e vão conquistar até os confins da terra. Deus chama a igreja, eu e você, não diferente daquilo que ele chamou todos esses homens. Todos nós fomos chamados para conquistar algo. Todos nós fomos chamados, ou já fomos criados com a tendência de sermos conquistadores. Já há dentro de nós, o próprio Deus já nos criou com essa capacidade de conquistar. Porque ele já sabia que nos chamaria, e que quando ele nos chamasse, ele nos separaria para sermos conquistadores. E não foi diferente da chamada de Josué. Josué foi chamado também com o mesmo propósito. Josué era um homem que estava, um jovem que estava o tempo inteiro ao lado de Moisés. Acompanhava Moisés aonde Moisés estava. Era o escudeiro de Moisés. Tinha prazer de estar aonde Moisés estava.
que Moisés viesse e encontrasse com ele. Aonde Moisés estava, Josué estava. Ele estava acostumado a ver Moisés lutando para conquistar aquilo que Deus tinha para a vida de Moisés e para todo Israel. Mas agora, de repente, Moisés morre. Deus recolhe Moisés. Josué se vê sozinho. E se nós olharmos no contexto só do capítulo 1, nós vamos ver que a morte de Josué a morte de Moisés causou um abalo nas emoções de Josué. Quem olha o capítulo 1, quem olha o que Josué conquistou, quem olha aquele homem forte, aquele homem guerreiro, que invadiu Jericó, que orou, que clamou, que falou com Deus, que deu ordem ao povo, não percebe às vezes o abalo que a morte de Moisés causou em Josué. Josué, quando perde Moisés, porque estava acostumado a estar ao lado de Moisés, estava acostumado a ouvir Deus falar com Moisés. Deus não falava com Josué, Deus falava com Moisés. As revelações não vinham para Josué, ele ficava ouvindo apenas o que Moisés passava, daquilo que Moisés recebia. Mas agora, de repente, Deus recolhe Moisés. E isso causa um abalo nas emoções de Josué. E é tão forte, é tão nítido, que Deus começa a reanimar Josué. Se você ler o capítulo 1, o capítulo 1 todo de Josué é Deus tentando reanimar Josué, porque ele ficou abatido. Por isso Deus dizia: olha, tem bom ânimo, Josué. Josué, se põe de pé, esforça-te. Josué, eu sou contigo. Josué, você vai conseguir. Por que isso? Porque Josué ficou abatido. O desejo de Josué, talvez, era parar com tudo. Ele viu Moisés lutar tanto. Ele viu Moisés batalhar tanto. E no final ele viu Moisés morrer. Ele viu Moisés não conquistar aquilo pelo qual ele tanto lutou. Então o desejo de Josué certamente era abrir mão de tudo, era desistir de tudo. Como às vezes nós sentimos. Tanto tempo lutando, tanto tempo tentando. Às vezes até os nossos pais lutaram para conquistar aquilo que nós estamos tentando conquistar. E nós vimos na retrospectiva da história da nossa família, e parece que ninguém conseguiu. Parece que sempre todo mundo capengou. E aí, quem sabe, o desejo de muitos seja semelhante ao desejo de Josué. Querer parar, querer desistir, achar que não dá, que não vale mais a pena. Mas eu tenho dito nesses últimos cultos que Josué é o maior exemplo de conquistador que tem na Bíblia. Porque ele deu o pontapé inicial. Os outros continuaram a obra que ele começou. Ele foi o primeiro a entrar na terra prometida. Ele foi o primeiro a passar o Jordão. Foi o primeiro a entrar em Jericó. Agora, o que é que fez Josué se transformar neste grande conquistador? O que é que fez de Josué um homem que estava com medo, um homem que estava desanimado, um homem que estava abatido, um homem que havia perdido aquele em quem ele se referenciava? O que é que fez de Josué se transformar em um conquistador? O que levou Josué a acreditar que ele poderia ser um conquistador? O que levou Josué a crer que Deus poderia usar a vida dele para poder fazer o seu plano, o seu projeto? O que fez Josué acreditar que, apesar das suas limitações, Deus poderia transformá-lo em um grande conquistador? Quais são as lições que Josué nos traz para talvez mudar a visão que nós temos de nós mesmos? Porque não foi apenas Josué. Muitos de nós somos assim. Muitos de nós não acreditamos em nós
e se transformar em um grande conquistador. O que transformou Josué é o mesmo que vai transformar a sua vida. Deus transformou Josué de um homem abatido, um homem cabisbaixo, um homem desanimado, e a Bíblia nos mostra que ele era. Se ele não fosse, Deus não teria razão de dizer para ele: ânimo, Josué, esforça-te, Josué, não te desanime, Josué. O que é que fez ele se transformar neste grande exemplo de conquistador? É aquilo que nós queremos compartilhar nessa noite. O que transformou Josué foi algo chamado a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus, nós vamos ver isso hoje. Só a palavra de Deus foi o que transformou Josué em um grande conquistador. Meu irmão, se você aprender, eu disse isso, não sei se foi na quinta ou no domingo, eu preguei sobre isso, que uma das lições para sermos conquistadores é nós aprendermos da palavra de Deus. Meu irmão, se você dedicar o ano de 2014 a comer essa palavra, a se alimentar dessa palavra, a conhecer essa palavra, ela é o suficiente para transformar você em um grande conquistador. E eu declaro: os seus sonhos, os seus projetos serão conquistados pelo poder da palavra de Deus. Não foi outra pessoa, não foi uma força que veio em Josué, não foi ele entrar em uma academia, não foi prepará-lo ou para transformá-lo em um grande soldado, em um grande guerreiro, não foi nada disso. No capítulo 1, Josué começa desanimado, mas no mesmo capítulo 1, se você olhar o final dele, Josué já está com outro ânimo. Por que isso? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus foi poderosa o suficiente para transformar um homem com medo, um homem medroso, um homem covarde, um homem desanimado em um grande conquistador. Pastor, mas Josué não era medroso. Eu não estou dizendo em relação aos 12 espias. De fato, ele era corajoso porque ele tinha fé. Mas agora, o seu alicerce ele tinha perdido, que era Moisés. Então agora ele estava desanimado. Agora ele estava sem força. E Deus, sabendo disso, Deus vai aonde Josué estava. E Deus conversa com Josué. Antes de Josué sair para conquistar, Deus bateu um papo com Josué. Nós estamos no primeiro culto deste ano, de domingo, primeira Santa Ceia deste ano. Talvez primeiro culto do ano para alguns que aqui estão. De um ano que é chamado ano da conquista. E Deus quer aproveitar esse primeiro culto para bater um papo com você. E pelo poder da palavra de Deus, como Ele fez com Josué, animar a sua vida e fazer com que, com a força da palavra de Deus, você tenha ânimo para caminhar este ano todo e chegar ao final de 2014 trazendo os frutos das suas conquistas. Pelo poder da palavra de Deus. Primeira coisa que transformou Josué. Quando Deus falou com Josué, Josué entendeu que Deus, quando chama alguém, Ele capacita essa pessoa. O próprio Deus disse isso para Josué. No texto que nós lemos, foi quando Deus chamou Josué. Moisés acabara de morrer. Deus chama Josué. Josué não tinha a menor condição aos seus próprios olhos, à sua própria vista. E Deus diz: olha, levanta-te, sai daí, porque eu vou te conduzir, você vai conquistar a terra. Você vai levar este povo além do Jordão, para a terra que eu tenho dado a você. O próprio Deus diz para Josué: olha, eu estou te chamando, eu estou te
condições como Josué olhou, talvez nós não venhamos a acreditar nem em nós mesmos. Como é que eu posso me transformar em um conquistador? Mas todas as vezes que Deus chamou o homem, e o interessante é isso, Deus nunca chamou um homem que aos olhos humanos fosse capaz. Por exemplo, Davi aos olhos humanos não era capaz nem para o seu próprio pai, e nem fez questão de apresentá-lo. Mas Deus, quando chama, Deus já está olhando aquilo que Ele mesmo fará na vida do homem. Meu irmão, quando Deus diz que você vai ser conquistador, não é pela sua força, mas é porque Deus já está vendo o que Ele vai fazer na sua vida e através da sua vida. Deus chama Abraão e leva Abraão para uma terra, ou diz para Abraão: você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. No meio do caminho aparecem as adversidades, aparecem as complicações. Abraão briga com seu sobrinho, eles se separam. Abraão vai para o lado do deserto, Abraão vai para o lado onde a terra parece que não dá nada, e Deus faz Abraão prosperar. Abraão tem um filho, Deus vai e pega o filho para Abraão, vem a adversidade de novo, e Deus faz Abraão vencer. No meio das adversidades, no meio das dificuldades, se Deus te chamou, Ele mesmo dará o escape que você precisa, Ele mesmo capacitará a sua vida. Vamos pegar, por exemplo, aqui o testemunho que nós ouvimos aqui. Eu posso pegar o exemplo da Rosália tranquilamente, porque a conheço. Quantos acreditavam que ela chegaria até o fim? Quase ninguém, talvez nem ela mesma. Por quê? Por causa das suas condições, das suas limitações. Meu irmão, mas quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus separa, Ele provê tudo o que você precisa. A Bíblia diz que foi o mesmo Abraão que não tinha condição, que enfrentou adversidades. Foi ele próprio o primeiro a conhecer o Jeová Jiré, o Deus da provisão. No momento que ele mais precisou, a Bíblia diz que Deus proveu aquilo que ele precisava. Meu querido, eu quero dizer para você, 2014 é um ano de conquista. Você vai conquistar. Pastor, mas eu não tenho condições. O mesmo Jeová Jiré proverá aquilo que você precisar, mas você será um conquistador. Deus chamou Moisés, e olha a chamada de Moisés como é que foi. Moisés habitava na casa de Faraó, porque foi criado pela filha de Faraó. De repente Moisés sai do Egito, vai para o deserto, tudo plano de Deus. Lá Deus chama Moisés, e Deus dá uma missão para Moisés e diz: olha Moisés, através de você eu vou livrar o povo de Israel do Egito. Qual é a primeira pessoa que não acreditou nisso? O próprio Moisés. Moisés disse: Senhor, eu não tenho a menor condição. Deus, eu não sei nem falar direito. Moisés morava no Egito. Moisés morava na casa de Faraó. E isso fez com que Moisés conhecesse bem Faraó. Olha a história do Êxodo, e você vai ver que homem era Faraó. Faraó não se dobrava a qualquer coisa. Para alguém convencer Faraó, tinha que ter argumentos fortes. E Moisés sabia disso, porque Moisés foi criado lá. Moisés recebeu a mesma educação que os filhos de Faraó. Então ele sabia que para dobrar Faraó não era fácil. Por isso, quando Deus o chama, Moisés pergunta para Deus: Senhor, parafraseando, eu conheço o Faraó, eu vivi lá dentro. Quando eu chegar lá e perguntar, vou dizer para ele: olha, eu vim para libertar
Porque quem acredita, quem tem fé, já está profetizando que vai conquistar. Quem tem fé está vivendo assim. Meu irmão, eu digo isso, e quando eu digo, é porque eu vivo assim. Quando Deus me dá uma palavra profética, aquilo entra dentro de mim e eu começo a criar expectativas daquilo que Deus me deu. Então não se espante se no decorrer deste ano você ouvir um pastor dizendo que vai conquistar um monte de coisa. Eu vou conquistar. Hoje nós fizemos uma reunião de família, vira e mexe, a gente faz uma reunião, eu, a pastora e os 2 filhos. E aí hoje eles decidiram fazer a reunião, convocaram a gente, disseram que ia ter reunião de família, e nós estávamos compartilhando aquilo que nós queremos conquistar. Nós estávamos falando, na minha vez de falar, porque cada um tem o seu momento de falar. No meu momento eu estava falando sobre isso, sobre ser humano da conquista e sobre aquilo que nós queremos conquistar. Talvez quem nos ouça falar não entenda e não compreenda e nem acredite que nós vamos conquistar, mas eu já estou vivendo essa palavra na minha vida. Eu vou conquistar. Senhor, mas vão perguntar para mim de que jeito? Senhor, mas vão me questionar de que maneira você vai conquistar? Se até agora você não conquistou nada. Vão perguntar para você como é que você vai conquistar, se nem emprego você tem e você está dizendo que esse vai ser o ano da conquista. Como é que você vai conquistar se nem aumento você recebeu? Como é que você vai conquistar se os serviços não estão surgindo? Como é que você vai conquistar se o quadro não mudou nada? Era essa a preocupação de Moisés quando Deus o chamou para conquistar. Senhor, mas o que é que eu vou dizer? Senhor, eles vão me questionar. Senhor, eles vão perguntar, eu vim em nome de quem? Quem é que me mandou? Por que é que eu estou tendo essa ousadia de ir até Faraó? Quantos de nós estamos preocupados com isso? Senhor, como é que eu vou declarar que eu vou conquistar? Eu disse aqui no final do ano, no primeiro culto do ano, eu disse que esse é o ano de você conquistar a sua casa própria, é o ano de você conquistar o seu terreno, é o ano de você conquistar o seu carro, é o ano de você conquistar o seu emprego, é o ano de você conquistar o seu relacionamento sentimental, é o ano de você conquistar uma revolução na sua vida espiritual, no seu ministério, é o ano da conquista. Senhor, mas como? Vão me perguntar de que maneira, de que jeito, se até agora você não conquistou nada. Por que é que você acha que agora você vai conquistar? Deus ouviu a pergunta, o questionamento de Moisés, e a Bíblia diz que o mesmo Deus, ou o próprio Deus, se encarregou de colocar a resposta na boca de Moisés. Deus disse para Moisés: olha Moisés, de fato Faraó vai perguntar a você, de fato Faraó vai te questionar sim, mas quando o Faraó te questionar, só diz uma coisa para ele: olha Faraó, eu não vim aqui em meu nome, mas o grande eu sou, aquele que pode todas as coisas, ele me enviou, ele me disse que eu ia conquistar, então eu conquistarei. Meu irmão, minha irmã, vão questionar você no decorrer deste ano, mas quando te questionarem, ergue a voz e diga: o eu sou me disse que eu vou ser um conquistador, então eu conquistarei. Eu não tenho condições, mas ele disse que eu sou. Ou você pensa que eu tenho? Meus sonhos de conquistas são grandes. Está em outra Bíblia hoje. São grandes. Talvez quem olhe pensa que eu não vou ter condições, mas o eu sou é comigo. Aleluia a Deus. Moisés disse: Faraó, que de fato Faraó questionou. Aí Moisés disse: Faraó, não sei de nada, só quem me mandou foi alguém chamado eu sou. Quando eu perguntei qual é o teu nome, eu vou falar que nome. Ele
só me respondeu isso. Diga: eu sou o que sou e eu te envio. Meu irmão, eu sou o que estava com Moisés, é o mesmo que está com você. Ele te capacitará para ser um conquistador. Josué, levanta-te. Moisés está morto. E aí Deus diz: mas eu serei contigo. Eu te capacitarei. Eu te chamei e eu te capacito. Aleluia! Segunda coisa que Josué aprendeu, que fez Josué transformar, na palavra do Senhor, versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado, como prometi a Moisés. Conforme eu prometi a Moisés. Segunda coisa que a palavra de Deus revela a Josué, é que Deus não se esquece das suas promessas. Passe o tempo que for, passe céu, passe terra, mas Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu para a sua vida. O que Deus prometeu permanece de pé. Moisés havia passado, Moisés havia morrido, mas a promessa não era para Moisés apenas, a promessa era para o povo de Israel. Agora não tem mais jeito, Moisés já morreu. Não, pode passar todo mundo. Pode passar até céus e a terra, diz a palavra do Senhor, mas a palavra dele, ela permanece de pé. A palavra de Deus não está amarrada a homem nenhum, meu irmão. A palavra de Deus não está presa a homem nenhum. Hoje, seu líder, ou a pessoa que talvez você admira, está aqui. Mas pode ser que amanhã ela não esteja. Pode ser que amanhã ele não esteja. Mas a promessa de Deus, ela permanece de pé sobre a sua vida. Aleluia a Deus! A promessa de Deus não está atrelada a homem nenhum. Para Deus cumprir o que Ele prometeu para você, não depende do pastor, não depende da sua liderança, não depende de homem, não depende de mulher. Para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu, depende só da palavra dele. Se Ele prometeu, ninguém muda o que Ele prometeu. Há um hino da Lauriette que diz: se foi Deus quem falou, está falado e pronto. E aí ela completa dizendo: nem o inferno inteiro invalidará. Aleluia! Passará os céus e a terra, mas ele cumprirá. Nem o inferno todo tem poder para invalidar a palavra que Deus prometeu para a sua vida. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, conforme eu prometi a Moisés, assim eu farei. Josué estava desanimado, Josué estava abatido, mas agora Deus já estava dizendo: Josué, eu vou te capacitar. Depois Deus disse, olha o capítulo 1, é só Deus dizendo para Josué. Depois Deus disse: Josué, conforme eu prometi, eu vou fazer. Da maneira que eu prometi, eu vou fazer. Josué não estava nem vendo mais as promessas de Deus. Josué estava vendo só as circunstâncias. Moisés havia morrido, o grande líder havia morrido. Josué não olhou mais para as promessas. Eu pergunto a você: você tem conseguido, no meio das suas dores, dos seus desafios, das suas dificuldades, você tem conseguido ainda ver as promessas de Deus na sua vida? Porque quando nós estamos no meio das dificuldades, facilmente, infelizmente, nós paramos de ver as promessas de Deus. Enxergamos tudo como Josué estava enxergando, mas ele não enxergava as promessas de Deus. Deus precisou falar com Josué. Josué, que não estava acostumado a ouvir Deus, estava acostumado a acompanhar Moisés, mas agora Deus fala direto a Josué. E Deus diz para Josué: Josué, conforme eu prometi a Moisés, eu vou cumprir. A promessa de Deus não
Deus o que Ele prometeu. É isso que Deus estava dizendo. Eu não me esqueci. Eu prometi para Abraão, eu prometi para Moisés, e eu permaneço de pé naquilo que eu prometi. Isso foi dando ânimo a Josué. Isso foi animando Josué. Terceira coisa que Deus falou com Josué, capítulo 1, versículo 5. Deus diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Josué aprende e reconhece a fidelidade de Deus. Como fui com Moisés, aos olhos de Deus, Moisés não era maior e nem melhor do que Josué. Da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você. Sabe o que é que Deus estava dizendo aqui? Sabe o que é que Deus estava trazendo à memória? Deus estava trazendo à memória a aliança que Ele tinha com o mundo. A aliança que Ele fez quando tirou Abraão da sua terra. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão. A aliança de que Ele conquistaria as nações. A aliança de que Ele conquistaria a terra prometida. Essa aliança se estendeu de Abraão para os seus filhos, ou para seu filho Isaac. De Isaac se estendeu para Jacó, de Jacó se estendeu para José, e assim por diante, depois para Moisés, até chegar em Josué, que depois se estendeu para o rei Davi, e assim por diante, até chegar nos dias de hoje. E Deus não mudou a sua aliança. Aleluia! A fidelidade de Deus continua sendo a mesma. Se tem uma coisa que não muda, é a fidelidade de Deus. Se tem uma coisa que não muda, é a aliança que Deus tem com o homem. E a aliança de Deus com o homem é para fazer o homem um conquistador. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 20 e 21. Deus diz: olha, quando você conseguir mudar a aliança que eu tenho com o dia e com a noite, e aí a noite e o dia não surgir mais no horário que eles têm que surgir, então só assim você conseguirá quebrar a minha aliança que eu tenho com o homem. Ou seja, Deus estava dizendo, em hipótese alguma, a aliança que eu tenho com o homem será quebrada. E é isso que Deus estava trazendo à tona para a vida de Josué. No momento em que Josué estava desanimado, estava abatido, pensando em parar, estava sem força, Deus vem a Josué e pelo poder da sua palavra, Deus diz: olha, assim como eu fui com Moisés, a mesma aliança que eu tinha com Moisés, ela permanece com você, Josué. Como eu fui com ele, eu serei contigo. Meu irmão, isso dá força para qualquer um. Quem compreende a palavra de Deus, só por essa frase, tem força para ir muito além. Glória a Deus. Um homem que estava desanimado, um homem que estava abatido, um homem que estava sem força. Agora o próprio Deus, que ele viu o tempo inteiro conduzir Moisés, o seu líder, o próprio Deus disse para ele: olha, Josué, lembra de como eu fui com Moisés? Tudo que eu fiz através e na vida de Moisés, assim como eu fui com ele, eu também vou ser com você. Ah, meu irmão, isso é suficiente para colocar Josué de pé e Josué convocar o povo e dizer: eia, povo, levantemos, vamos invadir Jericó, porque Deus disse que a aliança continua de pé. Meu irmão, a palavra do Senhor não mudou em relação àquilo que ele falou com Josué. É o mesmo que ele falou conosco. É a quarta coisa que Josué aprendeu. É que
Deus não muda. Assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Eu não mudei. Deus não mudou em relação à maneira de agir com Josué. Deus não mudou em relação à maneira de agir com Davi. Deus não mudou em relação à maneira de agir com a sua vida e com a minha vida. Da mesma forma que ele agiu através de Moisés, ele age até os dias de hoje. E a palavra dele mesmo aqui diz que ele não muda, porque nele não há mudança, nem sombra de variação. E Hebreus ainda diz que ele permanece o mesmo ontem, hoje e será para todo o sempre. O mesmo Deus que fez de Josué um conquistador, ele permanece agindo até os dias de hoje e te fará da mesma maneira um conquistador, pelo poder da palavra dele. Josué precisava ser tratado diretamente com Deus. Josué precisava ser reanimado. E não eram os homens que iriam reanimá-lo. Não era uma força estranha que ia reanimá-lo. A única coisa capaz de reanimar Josué era a palavra de Deus. E o próprio Deus o reanimou. E aí a cartada final para nós encerrarmos. Da palavra de Deus para Josué, que o transformou no grande conquistador. Capítulo 1, no versículo 9. Tem outros passos que depois nós vamos estudar juntos para ser um conquistador. Mas eu estou passando aquilo que mudou Josué. Aquilo que fez Josué sair daquele sentimento, daquela posição que ele estava, de abatido, de desanimado. Versículo 9. Deus completa. E é a última palavra que Deus fala. Porque no versículo 10, você já vai ver Josué falando com os oficiais. Tá? Porque aí Josué já estava animado. Versículo 9, Deus completa dizendo assim, ó, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes. E ele completa dizendo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer andar. Deus diz, olha como eu fui, conforme eu prometi. Primeiro Deus diz assim, olha, eu te chamei, eu vou te capacitar. Depois Deus diz, olha, conforme eu prometi a Moisés, a minha promessa não mudou, ela continua de pé. Depois Deus diz, olha, como eu fui com Moisés, eu sou com você. Aí isso já fez Josué se colocar de pé. Aí para encerrar, Deus completa dizendo, olha, Josué, e eu serei contigo, por onde quer que tu fores, eu irei com você. Meu irmão, é certo que 2014, mesmo sendo um ano de conquista, você vai enfrentar dificuldades. Você vai se deparar com adversidade. Haverá momentos que você sentirá medo. Haverá momentos que você sentirá desânimo. Haverá momentos em que você sentirá vontade de parar. Mas o mesmo Deus e a mesma palavra que foi dita a Josué é a palavra que Deus libera para você nesta noite, na primeira ceia do ano. Deus diz, eu serei contigo, aonde quer que você for. Em 2014 todo, do primeiro ao último dia, aonde você estiver, eu serei contigo e te farei um conquistador da terra prometida. Meu irmão, eu libero essa palavra sobre a sua vida nesta noite. Você não estará só em nenhum dia deste ano. O Senhor será contigo aonde quer que você esteja, e você conquistará a terra prometida. O que é a terra prometida? Para o povo de Israel, a terra prometida era Canaã. Para o povo de Israel, a terra prometida era a terra que manava leite e mel. Leite e mel. Leite, prosperidade.
Isso era para o povo de Israel. Agora, o que é a Canaã para você? O que é a terra prometida para você? Qual é a terra a ser conquistada por você? Talvez a sua Canaã, a sua terra prometida, seja alguma dessas que eu falei. Talvez seja a sua casa própria. Talvez a sua Canaã seja a salvação da sua parentela. Talvez a sua Canaã seja a sua transformação espiritual. Talvez a sua Canaã sejam as suas conquistas ministeriais. Talvez a sua Canaã seja o seu casamento, seja o seu emprego, seja o seu carro, seja o seu namorado, a sua namorada, seja a restauração da sua família. Qual é a sua terra prometida? Qual é a sua Canaã? A única coisa que eu sei é que Deus estará com você todos os dias da sua vida. Eu profetizei algo aqui no início do ano, no primeiro culto do ano, na passagem de ano. Eu disse que antes do Jordão, o povo estava no deserto. Antes do Jordão, era só deserto e lembrança do Egito. Mas depois do Jordão, era só leite e mel. E na passagem de ano eu profetizei que 2014 vai ser o ano de você comer mel, do começo ao final, do primeiro ao último dia. Quem crê nessa palavra? Você vai comer mel o ano todo. Pastor, o que é comer mel? Não comer mel eu sei o que é. É amargura, preocupação, ansiedade, tristeza, dor, aflição. Comer mel é doçura, é transformar tudo isto em doçura. O povo saiu de onde estava, do deserto, passou o Jordão. Quando chegou na terra prometida, a Bíblia diz que eles comeram mel. Adoçaram 40 anos de deserto. Foi adoçado com o mel que estava na terra prometida. Meu irmão, tem mel esperando você. E 2014 não é apenas o ano da conquista, é o ano de nós comermos mel, do primeiro ao último dia. Deus tem mel para a sua vida. Você crê assim? Se coloque de pé. Agora aprenda uma coisa. Só tem mel na terra a ser conquistado. O mel não está em qualquer lugar. Eles passaram 40 anos no deserto. Pergunta para mim, eles comeram mel? De jeito nenhum. 40 anos sem comer mel. Quanto tempo faz que você não come mel? Quanto tempo faz que você não sente a doçura de uma vida melhor? De uma vida que Deus tem garantida para você? Só comendo coisas amargas. No lugar do mel, só fel, só amargura, só tristeza, só gosto ruim na boca. 2013, cheio de coisas amargas. Mas Deus tem para você um 2014 comendo mel. Aleluia! Você crê assim? A palavra que eu liberei no culto da passagem de ano, eu quero liberar para a sua vida nesta noite. Cadê os diáconos? Rapidamente. Antes de nós cearmos, nós vamos viver essa palavra. Não importa qual seja a sua terra prometida, uma coisa é certa: lá tem leite e lá tem mel. Glória a Deus. Amém? Amém? Leite é provisão, mel é doçura. Você vai começar comendo mel.
Eu fiz isso no culto da passagem e vou fazer hoje de novo. Você vai pegar aí? Não. O Jefferson gostou. O Jefferson está comendo mel. Já encerrou 2013 comendo mel, então agora vai ser. Segura aí com você. Segura aí. O mesmo ato profético que nós fizemos na passagem de ano, eu quero fazer hoje. Não coma ainda, espera aí. Esse mel que você está comendo é apenas simbólico. Tá bom? Então não importa a marca nem nada. Se bem que ele é gostosinho, viu? Nós comemos no final do ano até que é um mel gostoso. Ele é bom. Mas ele é apenas simbólico. Ou seja, perto do mel que você vai comer neste ano, isso aí não é nada. Tá bom? Eu disse que nós vamos fazer isso em alguns cultos. Tá? Quando Deus tocar de novo, nós vamos fazer de novo. Nós vamos o ano todo comer mel. Tá? Deus hoje, eu estava estudando, Deus estava me dando outras coisas. Aí nós vamos comer outras coisas no decorrer do ano também. Tá? Então vai ter um dia que você vai beber leite aqui na igreja. Que a terra prometida tem o que? Leite? Leite? Mel. Sabe o que mais tinha na terra prometida? E nós vamos comer isso também. A Bíblia diz que os homens traziam da terra prometida um cacho de uva que 2 homens tinham que carregar. Então nós vamos comer uva também no decorrer deste ano. Então esse ano você vai... Mas é tudo light, gente. Então você não vai engordar não na igreja, tá? É o ano da conquista. Eu coloquei lá nos meus propósitos, na minha saúde eu vou conquistar, ó. Prepara que esse ano você vai ver o pastor diferente. Ó. É o ano da conquista, gente. Alguns vão conquistar no corpo ideal, como eu vou conquistar. Outros vão conquistar numa barriga maior. Não é? Outros, não sei quem. Aí o Igor falou assim, que seja eu. Calma aí. Amém? Pega aí o seu mel. É um ato simbólico. Simbólico, porém profético. Na terra prometida. O povo passou 40 anos numa vida amarga. 40 anos de uma vida de sofrimento. 40 anos de uma vida só reclamando. Mas depois de 40 anos, porque um homem chamado Josué se colocou à disposição de Deus para ser um conquistador, e ele levou todo o povo a depois de 40 anos comer mel com fartura. Eu quero profetizar na sua vida. 2014 vai ser um ano de você comer mel. 2014 vai ser um ano de pôr um fim nesse viver amargo que você tem vivido. Uma vida sem conquistar nada, uma vida sem alegria, uma vida sem prazer. Vai ser transformada por meio deste ato profético em uma vida de doçura, uma vida prazerosa, uma vida de conquistas, uma vida cheia de novidades. É assim que Deus tem para você. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, como fizemos no culto da passagem, eu quero de igual modo consagrar agora, Senhor, cada porção deste mel, Senhor, que agora passa, Senhor, de simplesmente um mel, passa agora a ser um canal de um ato profético. Deus, em que juntamente com este mel seja liberada a palavra que nós pregamos nesta noite, para que cada uma dessas vidas possam ter consciência que, apesar das suas limitações, o Senhor nos chamou e o Senhor nos capacitará. A tua promessa permanece de pé. Deus, o Senhor é fiel e o Senhor não muda, e o Senhor permanecerá com eles todos os dias. Deus, eu quero lançar essa palavra profética. Deus querido, eles passarão o Jordão, eles comerão mel do começo ao final de 2014. Senhor, que haja vários testemunhos de conquistas realizadas através do teu poder, em nome do Senhor Jesus, Pai. Consagra assim agora, Senhor,
Senhor, que ao comermos, este mel seja, Senhor, doce ao nosso paladar, mas seja também poderoso ao nosso espírito, de maneira que nos fortaleça e nos levante como conquistadores, em nome de Jesus. E nada e ninguém impedirá deste povo conquistar aquilo que o Senhor já tem liberado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Em um ato profético agora, de uma forma séria e voltado para a sua vida espiritual, ligado em Deus, eu quero que você coma o mel agora. Coma, mas coma profetizando sobre a sua vida. Diga: assim será na minha vida em 2014. Vai profetizando na sua vida. Vai profetizando. Pode comer. Pode comer. Pastor, come tudo, você que sabe. Deus certa feita disse para o rei: olha, atira a flecha. O rei atirou apenas 3 flechas e Deus queria que ele atirasse mais. Quem sabe é assim na sua vida também. Deus está dizendo: come mel. Quanto você comer determinará o quanto será a sua vitória este ano, o quanto será a sua conquista este ano. Quem compreende isso vai comer mel o ano todo, e será um ano de vitória, será um ano de conquista para a sua vida. Deus libera a palavra dele, como ele liberou sobre a vida de Josué, e um homem desanimado, um homem fraco, um homem abatido, um homem sem força, como estava Josué, foi transformado em um conquistador de nações. Assim será sobre a sua vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu libero essa palavra sobre a tua igreja. Senhor, nós queremos viver debaixo dessa palavra. 2014 será, Senhor, um marco nas nossas vidas. Deus, eu preguei aqui no culto de passagem, Senhor, que a passagem do Jordão foi um divisor na história do povo de Israel. Deus, então eu profetizo: 2014 será um divisor na vida dessa igreja. Senhor, grandes serão as conquistas, que eles se lembrarão deste ano como o ano da grande transformação, como o ano da grande mudança, mediante aquilo que o Senhor estará liberando sobre a vida de cada um, Pai. Deus, eu profetizo conquista de almas. Senhor, que em 2014 essa igreja venha conquistar almas, que essa igreja venha conquistar o bairro do Parque Viana para o Senhor. Deus, eu profetizo conquista da casa própria, eu profetizo conquista da vida sentimental, eu profetizo conquista na vida espiritual. Deus, eu profetizo o crescimento no ministério, eu profetizo, Senhor, a conquista na vida familiar, eu profetizo conquista na vida profissional. Deus, eu profetizo a porta do emprego aberta, em nome do Senhor Jesus, porque este é o ano da vitória, este é o ano de conquistar, Senhor, e nós não queremos viver nada diferente disso, Pai, porque o Senhor nos chamou para sermos conquistadores. Senhor, que essa unção permaneça sobre nós em todos os dias deste ano, e onde quer que estejamos, possamos conquistar na nossa família, no nosso emprego, na nossa vida social, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Senhor, que possamos nos apossar como conquistadores, em nome do Senhor Jesus. Profetiza agora sobre a planta dos seus pés. Diz para o Senhor que ela vai ser instrumento para determinar a sua conquista. Foi assim na vida de Josué, aonde Josué
e que essa igreja seja conhecida como a igreja conquistadora, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Este ano é ano de você conquistar. Você vai conquistar o bairro. Você crê assim? Esse ano o grupo de missões vai ter que trabalhar muito, e os outros grupos também, para conquistar o bairro. O ano de conquista tem que conquistar. Amém? Aonde você pisar a planta dos seus pés, você vai conquistar. Você crê assim? Então pisa aí. Aonde você pisar. Amém? Só não vale pisar no pé da irmã, tá, gente? Tá? Senão os irmãozinhos vão querer pisar no pé da irmã para conquistar. Não é bem dessa maneira, tá? Nem a irmã pisar no pé do irmão também. Amém? Aplauda o Senhor. Quinta-feira nós vamos começar a campanha da conquista. Se aceite antes. Além disso, foi distribuído uma folha. Pega aí na minha sala, por favor. Primeiro você vê se você está se ouvindo. Foi distribuída uma folha do seu projeto de vida para 2014. Eu disse que aquilo que você determinar é o que você vai conquistar. Amém? Quem não pegou essa folha ainda, levanta a mão. Quem não pegou, levanta a mão bem alto. Aí, tem bastante gente que não pegou ainda. Diga assim: eu não peguei porque eu não vim nem culto ainda. Depois. Fiquei, né? Mas depois é brincadeira. A banda ficou vermelha. Mas é brincadeira. Mas depois você procura os diáconos. Você vai pegar essa folha. Você vai preencher. Tá? Tem várias áreas da sua vida. Você vai preencher. Depois você vai entregar para a pastora. Uma cópia você fica com você. Você preenche, depois tira a cópia. Uma cópia você guarda. Outra cópia você entrega para a pastora até o final de semana. Tá? Por que isso? Porque nós vamos no decorrer do ano estar apresentando ao Senhor. Tá? Uma vez por mês, pelo menos, nós pastores vamos para o monte e vamos, ou para o vale, ou na igreja, ou nós vamos na vigília e nós vamos estar apresentando os seus pedidos, os seus projetos. Aqueles que quiserem ir conosco poderão ir também. Tá? Nós vamos colocar, acho que na terça-feira eu já vou colocar no quadro de aviso os dias dessa vigília. Então, uma vez por mês. A primeira vai ser agora dia 24 de janeiro, numa sexta-feira. Então nós vamos, e aí aqueles que quiserem ir também poderão ir conosco. E em todos os meses nós vamos levar o seu projeto de vida para apresentar ao Senhor. Então tragam de volta. Amém? Amém? Então era isso que eu precisava só falar a respeito disso. Agora queremos partir para a outra parte do culto, tão importante quanto as demais, que é a Santa Ceia do Senhor, que o Senhor nos ordenou a fazer. E eu confesso que todas as vezes que eu faço, ou que eu participo da Ceia do Senhor, isso nos dá uma alegria tremenda, porque nós estamos cumprindo uma ordenança do Senhor. Agora, para cumpri-la, a Bíblia diz que não pode ser de qualquer maneira. Tem que estar preparado para. Pastor, como é que eu me preparo? Você tem ouvido isso todas as ceias. É estando em comunhão com Cristo e com o corpo. Amém? Então eu quero que você mesmo avalie agora a sua comunhão. Feche seus olhos um instante. Só você e Deus. Avalie agora como é que está a sua comunhão com Deus. Avalie como é que está a sua vida agora. Feche seus olhos por um minuto apenas. Eu quero que você faça uma avaliação.
A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus te dá condições para você mesmo examinar. Ver se há algo que você ainda precisa pedir perdão, algum pecado que você precisa se arrepender. O salmista, quando precisava fazer isso, a Bíblia diz que ele pedia para o próprio Deus ajudá-lo. Então faça isso agora. O salmista dizia: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Peça para o Senhor trocar as suas vestes, se preciso for. Te dar vestes apropriadas. Pai, em nome do Senhor Jesus, não queremos participar deste momento de qualquer maneira. Deus, tamanha a importância deste momento, Senhor, porque este momento nos traz à memória a maior revelação de amor. Este momento nos traz à memória, Senhor, o ápice da tua revelação de amor e da tua obra em favor da salvação do homem. Deus, então nós queremos participar de forma digna. Por isso eu te peço, Senhor, a começar em mim, Pai. Se há em nós algo que porventura poderia nos impedir ou nos tornar indignos de participar, Senhor, porque somos homens, somos falhos, somos limitados, somos fracos. Deus, e até mesmo, Senhor, como dizia Paulo, aquilo que nós não queremos fazer, nós acabamos fazendo, Pai, devido às nossas limitações humanas. Senhor, mas se isso porventura ocorreu conosco e ainda não tenhamos pedido perdão, não tenhamos confessado, eu te peço, Senhor, que neste momento o Senhor venha nos perdoar, Pai. Deus, limpa-nos, purifica-nos agora de todo pecado, até aquele pecado oculto, Pai, que nós talvez nem nos lembramos mais, mas que desagradou ao Senhor, que entristeceu ao teu Espírito. Eu te peço, nos purifica, nos santifica. Senhor, se porventura estiver quebrada a comunhão entre o corpo, Deus, que o Senhor, na pessoa do teu Espírito Santo, possa tratar isso também, Pai, e que isso também não venha nos desqualificar a participarmos deste ato, mas que possamos participar com alegria. Senhor, principalmente, ó Pai, porque esta é a primeira ceia do ano. Que privilégio, Deus! Que prazer poder ter sido escolhido para participar da primeira ceia deste ano. Senhor, obrigado, ó Deus, porque isso o Senhor separou para poucos e nós estamos inclusos nestes poucos, Pai. Então é com alegria que nós queremos participar, adorando-te, reconhecendo-te em nossas vidas, Pai. Nós assim te bendizemos e te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.